Para os samurais, a honra superava até mesmo a própria vida. Se a perdessem, a única saída seria abrir seu abdômen com as próprias mãos. Contudo, há séculos, um evento transformou radicalmente seu mundo e os levou a lutar de uma maneira totalmente nova. Neste filme, vamos explorar a trajetória desses guerreiros, desde a infância, quando receberam sua primeira espada, até o intenso treinamento, passando pela vida cotidiana em tempos de paz e conflito, até o crepúsculo da era samurai. Faremos um paralelo com os cavaleiros europeus, revelaremos a verdade sobre seus privilégios e mostraremos o que aconteceu com aqueles que falharam em proteger seu senhor. Você também compreenderá por que 47 samurais escolheram enfrentar a morte certa e como esse ato se transformou na lenda que os japoneses reverenciam até hoje. Na penumbra de uma manhã tranquila, um samurai se coloca em oração sobre o tatame, com a espada à sua frente. A serenidade do seu respirar e a firmeza com que segura a empunhadura da katana revelam que cada gesto de sua vida é guiado por disciplina e um profundo senso de honra. Ser samurai no Japão medieval era muito mais do que apenas saber lutar. Era um modo de vida, pautado pela devoção ao seu senhor, um estrito código moral e a disposição de encarar a morte com dignidade. Durante séculos, os samurais ocuparam o topo da hierarquia social, como a elite militar, e seus destinos foram fundamentais na história do país do sol nascente. Mas como era, de fato, a vida cotidiana desses guerreiros lendários, que se destacavam tanto com a caneta quanto com a espada? Os samurais eram a elite guerreira do Japão medieval, representando cerca de 10% da população. A sociedade da época era rigidamente estratificada, e a classe samurai estava posicionada logo abaixo do shogun e dos daimyos, os senhores feudais. A palavra samurai significa originalmente aquele que serve, e isso definia seu papel na sociedade. Eles eram os que serviam lealmente a seus senhores, seja o imperador ou um daimyos local, em troca de terras e salários. A partir do final do século VI, a corte imperial começou a perder o controle direto sobre as províncias distantes, e a ordem passou a ser mantida pelas forças armadas dos nobres locais, os antecessores dos samurais. Nos séculos IX e X, esses guerreiros ganharam influência significativa. Sua lealdade e força tornaram-se mais valiosas do que os títulos da nobreza da corte. No século X, após uma série de guerras entre clãs poderosos, os samurais ascenderam ao poder e estabeleceram o primeiro governo militar, o shogunato. Assim, por mais de 700 anos, tornaram-se a base do sistema político e social do Japão. Entretanto, como governantes guerreiros, os samurais precisavam seguir não apenas as ordens de seus senhores, mas também um rígido código de honra e lealdade que moldava suas vidas. Eles se pautavam por um rigoroso conjunto de princípios conhecido como Bushido, que significa o caminho do guerreiro. Esse código, que inicialmente era não escrito e depois formalizado, exigia lealdade inabalável ao seu senhor, honra pessoal, coragem e autodisciplina. O samurai ideal era corajoso no combate, honesto nas palavras e humilde na vida. Sua palavra era um compromisso firme, e a honra tinha um valor inestimável, a ponto de justificar até mesmo a morte. Quando você serve seu senhor, escreveu no século XI o conselheiro Hojo Shigetoki, não pense nas centenas ou milhares de outros, concentre-se apenas no bem de seu senhor. Nesse contexto, o samurai era ensinado a colocar o dever acima de qualquer interesse ou sentimento pessoal. Trair seu senhor ou demonstrar covardia eram considerados os maiores pecados. O Bushido, o código de conduta dos samurais, incluía a aceitação das consequências de suas ações e a manutenção da dignidade.
Mesmo em momentos de fracasso, quando um samurai enfrentava a desonra, muitas vezes optava pela morte em vez de viver com a vergonha. O suicídio ritual, conhecido como seppuku ou harakiri, era a máxima expressão da honra samurai. Ao abrir seu próprio ventre, o guerreiro mostrava sua sinceridade e assumia a responsabilidade por seus erros. Além disso, era esperado que nunca fosse capturado vivo, pois sobreviver à prisão era uma desonra intolerável. Assim, o Código Bushido orientava o comportamento do samurai em todas as circunstâncias, guiando-o em direção à coragem, autocontrole e lealdade inabalável. A lealdade ao Senhor não era apenas um conceito abstrato, mas uma obrigação diária. Os samurais faziam um voto de fidelidade ao seu daimyo e, em troca, recebiam terras, pagamento e proteção. Sua principal função era o serviço militar, defender os interesses de seu senhor, lutar em batalhas e proteger castelos e territórios. Muitas vezes, eles também assumiam funções civis em suas regiões, atuando como administradores de vilas, cobradores de impostos ou juízes que garantiam a ordem e a justiça. Os camponeses, em busca de proteção contra bandidos ou resolução de conflitos, recorriam aos samurais. O ideal do Bushido também incorporava valores como bondade e justiça. Um verdadeiro guerreiro não deveria ser apenas forte e destemido, mas também compassivo com os derrotados e generoso com os súditos. Dessa forma, o samurai sentia uma responsabilidade não apenas em relação ao seu senhor, mas também pela comunidade que servia. Cumprir todas essas normas não era tarefa fácil, e a vida de cada guerreiro era repleta de momentos em que sua honra era desafiada. Como era um dia comum para um samurai em tempos de paz, e como tudo mudava ao vestir a armadura para uma expedição militar. Durante os períodos sem batalhas, a vida samurai seguia um ritmo surpreendentemente calmo. Ao amanhecer, o samurai despertava em sua casa de madeira, vestia o kimono e, muitas vezes, começava o dia praticando os movimentos básicos com sua arma, realizando alguns cortes com a espada ou disparando flechas com o arco, para manter o corpo ágil. Depois, saboreava uma tigela de arroz acompanhada de uma xícara de chá verde. Se não estivesse de serviço no castelo de seu senhor, dedicava-se a outras responsabilidades. Muitos samurais ocupavam cargos administrativos, então as manhãs podiam ser preenchidas com livros contábeis, gestão de impostos ou resolução de disputas entre camponeses. Outros, especialmente aqueles em posições mais baixas com um salário modesto, precisavam buscar maneiras de complementar a renda, talvez fabricando guarda-chuvas de papel, criando grilos ornamentais ou confeccionando lanternas. Embora a classe samurai gozasse de prestígio, especialmente durante o longo período de paz Edo, de 1603 a 1868, muitos enfrentavam dificuldades financeiras, já que suas cotas de arroz permaneciam as mesmas, enquanto os preços aumentavam. Assim, os dias livres eram frequentemente dedicados ao trabalho para sustentar a família. Quando não havia necessidade de trabalhar, o samurai podia visitar templos, fazer suas orações e passear pela cidade. As banheiras públicas serviam como um refúgio para o descanso. Embora os samurais raramente frequentassem esses locais, ocasionalmente podiam se retirar para salas reservadas, destinadas às classes privilegiadas. Aqueles samurais mais abastados, que não conheciam a escassez, aproveitavam seu tempo livre para se dedicar ao aprendizado e à cultura. Líamos livros, compunhamos poesias, aprimorávamos a caligrafia e refinávamos a cerimônia do chá. À noite, o samurai desfrutava de momentos com a família em um ambiente acolhedor, iluminado suavemente por uma lamparina, ou reunia-se com amigos
em animadas confraternizações regadas a saquê. Apesar de toda essa serenidade, eles permaneciam sempre alertas. Suas espadas estavam ao alcance e suas almas preparadas para a luta, caso o dever assim exigisse. O dia de uma expedição militar era totalmente diferente. Quando a batalha se aproximava, o samurai trocava sua rotina tranquila por uma vida austera no acampamento. Antes do amanhecer, o som do chifre de concha Horagai ecoava pelo acampamento, despertando os guerreiros em uma manhã fria. O samurai rapidamente se vestia com sua armadura. Primeiro, colocava uma jaqueta curta de seda, seguida por uma jaqueta reforçada com placas, e, por fim, o armeiro o ajudava a colocar o capacete kabuto, frequentemente adornado com o emblema de sua família. Ele cingia a longa katana e a mais curta wakizashi, retirava uma adaga do cinto e pegava uma lança ou arco, dependendo de sua armadura. Fazia uma breve oração a seus ancestrais, ou mentalmente compunha alguns versos de despedida. Não era comum partir para a batalha sem deixar um jizei, um último poema em caso de morte. Depois, juntava-se ao batalhão sob a bandeira de seu senhor. A manhã se passava em marcha pelas terras, enquanto milhares de pés levantavam poeira nas estreitas estradas do Japão. Durante a caminhada, havia disciplina. Samurais e soldados de infantaria Ashigaru seguiam as ordens de seus comandantes. Quando a batalha se aproximava, os exércitos se organizavam no campo, frente a frente. Vamos imaginar essa cena. De um lado da planície, a formação dos samurais com seus capacetes brilhantes e bandeirinhas ao vento. Do outro, uma multidão de inimigos. Em primeiro lugar, podia haver uma troca de desafios. Guerreiros audaciosos às vezes avançavam a cavalo, gritando seus nomes e os de seus ilustres ancestrais, para que todos soubessem com quem tinham a honra de lutar. Então, soava a ordem de ataque. A luta começava com uma chuva de flechas dos longos arcos Yumi, ou, mais tarde, com os disparos dos mosquetes Tanegashima. O céu se cobria com a nuvem de flechas, e os gritos de guerra se misturavam ao som dos tambores que marcavam o ritmo do ataque. No instante seguinte, as unidades avançavam, e o impacto das lanças e espadas fazia a terra vibrar. O samurai, preparado para o combate corpo a corpo, se lançava no calor da batalha com um grito de guerra, desferindo sua katana contra o primeiro oponente que se atrevesse a enfrentá-lo. O caos da batalha era ensurdecedor. O tilintar das armas, o relinchar dos cavalos, os gemidos de dor. Nesses momentos, além de todo o treino, uma boa dose de sorte também fazia a diferença. Quem hesitava ou perdia a compostura, geralmente não sobrevivia. Contudo, se o samurai saísse vitorioso e o inimigo fosse derrotado, um ritual especial se seguia. Os vencedores coletavam troféus na forma das cabeças dos inimigos abatidos. As cabeças cortadas de adversários significativos eram limpas e apresentadas com solenidade ao comandante, como prova de coragem e vitória pessoal. Somente ao cair da noite, os guerreiros exaustos podiam voltar para o acampamento, cuidar de suas feridas e recuperar as energias com um pouco de comida e um breve descanso, muitas vezes no chão frio ao lado de sua armadura. Apesar das distâncias entre continentes e culturas, os samurais são frequentemente comparados aos cavaleiros europeus. Ambos pertenciam à elite militar da Idade Média e desenvolveram seus próprios códigos de honra. No entanto, suas vidas e valores apresentavam diferenças significativas. Enquanto o cavaleiro cristão prometia lealdade a seu rei ou senhor feudal, geralmente por um tempo determinado, o samurai tinha uma devoção total e vitalícia ao daimyo. O ideal cavaleiresco europeu também destacava a proteção dos vulneráveis e a cortesia, ao passo que o Bushido enfatizava a honra rigorosa
e a obediência inabalável. As atitudes diante da derrota também variavam. Um cavaleiro que se via derrotado podia se render, esperando por resgate ou clemência, o que não era visto como covardia. Em contrapartida, para um samurai, ceder sem lutar era uma vergonha inconcebível. Desde a infância, ele aprendia que a honra se sobrepunha à própria vida. Isso refletia no costume de nunca se render à escravidão. Um samurai leal preferiria morrer em combate ou, se necessário, realizar o seppuku a cair nas mãos do inimigo. As diferenças se estendiam ao equipamento e ao estilo de combate. Os cavaleiros, com suas armaduras pesadas, lutavam montados e armados de lanças, enquanto os samurais, com suas armaduras leves de lamelas envernizadas e seda, eram mais ágeis, focando em movimentos rápidos e tiro com arco. Tradicionalmente, os samurais portavam duas espadas, uma longa e uma curta, como símbolo de seu status, enquanto os cavaleiros costumavam usar uma espada acompanhada de um escudo emblasonado com seu brasão. Por fim, mesmo que ambos se considerassem guerreiros nobres, suas bases espirituais eram distintas. A cavalaria europeia se fundamentava nos princípios do cristianismo, enquanto os samurais eram influenciados pelo Zen, budismo e shintoísmo. Contudo, ambos compartilhavam características comuns, como a ênfase na honra pessoal e na coragem. Ser um samurai no Japão significava, em muitos aspectos, seguir princípios que iam além da romantização ocidental do cavaleirismo. Tornar-se um samurai não era algo que acontecia da noite para o dia. Era uma jornada que começava ao nascer. Essa casta era hereditária, e o filho de um samurai já parecia vir ao mundo com uma espada em mãos. Desde pequeno, ouvia histórias sobre as façanhas de seus antepassados, e sua família o preparava para seu futuro como guerreiro. Por volta dos 5 ou 6 anos, ele recebia sua primeira pequena espada, a wakizashi, ou uma espada de madeira, a boken, começando a aprender os cortes básicos. Simultaneamente, era ensinado a honrar os pergaminhos ancestrais e as armas da família, que estavam em destaque no tokonoma, o nicho de honra da casa. A infância de um jovem samurai era marcada por disciplina e rigor. Enquanto as crianças camponesas brincavam livremente, o filho do samurai aprendia a se sentar corretamente em seu kimono, a controlar suas emoções e a se dirigir respeitosamente a seus superiores. Um momento crucial ocorria na adolescência. Por volta dos 14 ou 15 anos, o jovem participava da cerimônia Genpuku, que o introduzia ao mundo dos samurais adultos. Na presença de seu senhor ou pai, seu cabelo infantil era solenemente cortado e uma cobertura de cabeça adulta era colocada sobre ele. Recebia um novo sobrenome, um nome que simbolizava a transição para a vida adulta, muitas vezes herdado de seus antepassados. Pela primeira vez, tinha a oportunidade de vestir uma armadura completa e empunhar sua primeira verdadeira espada longa, a katana. Com esse ritual, deixava para trás a infância e se transformava em um guerreiro, um jovem samurai. Logo depois, fazia um juramento de lealdade ao seu senhor e aos deuses, frequentemente diante do templo da família, comprometendo-se a respeitar o código de honra e a manter a dignidade de sua linhagem. A partir desse instante, estava preparado para iniciar sua jornada. O primeiro passo na trajetória de um jovem samurai era, geralmente, servir como assistente ou criado de um guerreiro mais experiente. Ele acompanhava seu mentor, carregava suas armas, cuidava de seu cavalo e armadura, enquanto observava atentamente o comportamento de um guerreiro na corte ou no campo de batalha. Esses anos de aprendizado eram uma parte essencial do seu treinamento. O jovem samurai não apenas dominava as técnicas de combate, mas também aprendia sobre etiqueta e os deveres de um vassalo.
Se demonstrasse competência, poderia receber pequenas responsabilidades, como supervisionar a guarda do castelo, entregar mensagens a um clã aliado ou até liderar um grupo de arqueiros em uma batalha menor. Era fundamental ganhar experiência e construir uma boa reputação. Durante os tempos de guerras constantes, como o período Sengoku no século XV, alguns samurais enfrentavam o combate pela primeira vez ainda na adolescência, tendo a chance de provar sua coragem. Em contrapartida, em épocas de paz como a Era Edo, os jovens samurais aguardavam sua oportunidade e, em vez de lutarem, se aprimoravam em cerimônias e serviços públicos. Claro, havia exceções. Em períodos conturbados da história, era possível que um homem de origem humilde ascende-se ao status de samurai por causa de habilidades notáveis. O exemplo mais célebre é Toyotomi Hideyoshi, que no século XV subiu de filho de camponês a governante do Japão. Embora não fosse nobre de nascimento, ele se tornou, na prática, o samurai mais poderoso de sua época. Normalmente, no entanto, a regra era que aqueles que não nascessem em uma família samurai não tinham acesso a essa casta. Se alguém das classes mais baixas mostrasse bravura excepcional, poderia ser recompensado com o direito de portar uma espada ou ser aceito como vassalo a pé. Mas tornar-se um samurai pleno de nome e linhagem era algo raro. A tradição, o sangue e os laços familiares eram cruciais. Portanto, a entrada na condição de samurai era mais um caminho de vida do que um ato isolado, um percurso que começava desde o nascimento e seguia com um rigoroso treinamento da infância até as primeiras provas de fogo. A vida de um jovem samurai era repleta de desafios que moldavam tanto o corpo quanto o espírito. A preparação física começava na infância e continuava ao longo da vida. Cada dia incluía aquecimentos, práticas de técnicas de combate e fortalecimento da resistência. Os jovens treinavam esgrima com espadas de madeira, os bokens disparavam centenas de flechas em alvos de palha e aprendiam a manejar a lança yari e a alabarda curva nadinata. Um aspecto essencial do treinamento era a equitação. Desde pequenos, aprendiam a montar e galopar, pois um guerreiro a cavalo tinha uma grande vantagem em batalha. O yabusame, uma prática lendária, consistia em atirar com arco e flecha enquanto se galopava em um cavalo em movimento. O samurai tinha o desafio de acertar o alvo em plena corrida, desenvolvendo assim não apenas a precisão, mas também o equilíbrio e a concentração. Contudo, o treinamento militar não se restringia apenas à habilidade com a arma principal. Os guerreiros também eram instruídos em combate desarmado, utilizando técnicas de agarramentos e projeções do Jutsu, que mais tarde se tornaria o Judô, preparando-os para se defender caso ficassem sem a espada. A disciplina durante o treinamento era severa, com mestres exigentes que não hesitavam em aplicar rigor. Erros técnicos eram punidos com golpes do bastão de bambu shinai no braço ou com tarefas adicionais desafiadoras. Parte desse endurecimento envolvia vencer o medo e a dor. Jovens samurais eram enviados à noite para cemitérios ou florestas escuras como um teste para dominar suas fobias. Além disso, eram submetidos a condições extremas, treinando ao ar livre sob o frio intenso e a chuva, muitas vezes vestindo roupas leves intencionalmente, para se acostumar com o desconforto. A escassez e o esforço eram vistos como o forno que moldava o caráter do guerreiro. Mas o treinamento não se limitava à aptidão física. Havia um forte foco no desenvolvimento espiritual e no autocontrole. Os jovens samurais passavam horas diárias estudando textos, aprendendo a ler e escrever caracteres e se aprofundando nas doutrinas confucionistas e budistas. O nível de educação dos samurais era surpreendente,
Mesmo os mais simples conseguiam ler ordens escritas em caracteres complexos. O estudo das grandes batalhas e estratégias militares era essencial. Muitos liam a clássica Arte da Guerra Chinesa ou crônicas japonesas para entender as táticas dos generais renomados do passado. O conhecimento teórico era debatido com seus mestres, que os guiavam a compreender não apenas como lutar, mas também o porquê e o momento certo de aplicar cada estratégia. Aprender sobre táticas também envolvia desenvolver lógica e planejamento. O jogo de tabuleiro Go, bastante popular entre os samurais, ajudava a cultivar paciência e a capacidade de sacrificar peças menos importantes em prol da vitória final, uma analogia para o campo de batalha. Além disso, cada samurai praticava sua concentração interna. Sob a orientação de monges zen, se dedicavam à meditação, sentando-se imóveis sobre os joelhos e focando na respiração para acalmar a mente. Esses exercícios eram cruciais para lidar com o estresse e controlar emoções durante os combates. Acreditava-se que o samurai precisava alcançar um estado mental imperturbável para que nada o desviasse do equilíbrio no campo de batalha. Outro aspecto importante do treinamento samurai era a etiqueta e as artes da corte. Desde a infância, eram ensinados a respeitar e a dominar com perfeição os cumprimentos, as reverências e as expressões de cortesia. Ao interagir com superiores, aprendiam a entrar em uma sala sem mostrar as costas ao seu senhor e a transmitir corretamente um pergaminho com uma mensagem, bem como a se comportar durante uma audiência com o imperador. Essas sutilezas da etiqueta eram tão cruciais quanto um golpe certeiro com a espada, pois um erro na reverência poderia ofender e arruinar uma carreira tão rapidamente quanto uma batalha perdida. O ideal do samurai também incluía uma educação cultural, onde os aprendizes aprendiam a compor poemas no estilo waka ou haikai, permitindo-lhes expressar seus pensamentos de maneira concisa e sensível. Eles dedicavam-se à caligrafia, pois criar uma escrita elegante era um sinal de prestígio. Também se entregavam à arte da cerimônia do chá e à disposição de flores e kenzan, cultivando paciência e um olhar atento aos detalhes. Não era à toa que se afirmava que um verdadeiro samurai deveria dominar tanto o arco e o cavalo quanto o pincel e a palavra. A harmonia entre habilidades de combate e um refinamento espiritual era o que separava os samurais de meros brigões. Além de lutar, eles aprendiam habilidades práticas essenciais para administrar bens e liderar pessoas. Em algumas famílias, os jovens eram introduzidos à contabilidade e aos princípios econômicos, preparando-se para um dia gerenciar propriedades ou saldar suas obrigações. Em outros casos, começavam a estudar direito, capacitando-se a julgar disputas entre camponeses. E em quase todos os lugares, era imprescindível que o samurai cuidasse de suas armas e equipamentos como ninguém. Afinal, sua sobrevivência dependia disso. Desde pequenos, observavam seus pais limpando as lâminas das espadas e polindo as armaduras. Essas atividades eram passadas a eles com o devido zelo. O resultado de anos de treinamento era um corpo robusto, uma mente disciplinada e uma disposição para assumir os papéis de guerreiro, administrador e erudito sempre que necessário. Dentro do mundo samurai, havia uma hierarquia rigorosa e uma rede de relações que mantinham os clãs coesos. A unidade fundamental era o laço entre senhor e vassalo. No topo da estrutura estava o daimyo, um príncipe feudal poderoso que governava suas terras. Abaixo dele encontravam-se dezenas, por vezes centenas, de samurais que lhe devotavam lealdade. O daimyo muitas vezes era também vassalo de uma autoridade superior, como o shogun, o líder militar de todo o Japão. Na prática,
Essa estrutura funcionava como uma pirâmide de obrigações. O shogun, o senhor supremo, tinha seus vassalos diretos entre os grandes daimyos. Cada um desses daimyos contava com seus próprios vassalos, que eram samurais de menor escalão em seu domínio. Os samurais mais influentes frequentemente contratavam servos das classes inferiores, como gerentes de propriedades ou arqueiros de elite. Contudo, todos compartilhavam um código de lealdade que se direcionava ao Senhor Supremo. Dentro de um clã, os samurais eram organizados conforme suas patentes e méritos. O círculo mais próximo ao daimyo era composto por seus conselheiros de confiança, conhecidos em alguns períodos como karo. Eram comandantes experientes ou parentes mais velhos do senhor, que o orientavam nas questões políticas e bélicas. Reuniam-se com ele no castelo, em uma sala de reuniões, onde debatiam estratégia, administração de impostos e julgamentos sobre culpados. Abaixo deles estavam os vassalos de média patente, muitas vezes comandantes de destacamentos ou administradores de pequenos castelos nas regiões periféricas do domínio. Cada um desses vassalos tinha um feudo designado, um pedaço de terra ou um pagamento regular em arroz, o koku, que sustentava suas famílias e alguns de seus próprios guerreiros. Nos níveis mais baixos estavam os samurais de linha, sem títulos relevantes, às vezes chamados de Hizamuraji, que significa samurai ao lado dos joelhos, porque durante as audiências sentavam-se longe do senhor. Esses recebiam salários mais modestos e realizavam tarefas cotidianas, como serviço de guarda, aplicação da lei nos distritos ou comando de unidades de infantaria comum. As relações entre senhor e vassalos eram ao mesmo tempo formais e pessoais. Os daimyos recompensavam a lealdade de seus samurais, concedendo-lhes novos domínios, aumentando suas bolsas, permitindo o uso de vestimentas requintadas, ou ainda promovendo casamentos com membros das suas famílias para fortalecer alianças por meio de laços de sangue. Em contrapartida, o vassalo demonstrava respeito ao seu senhor em todas as situações. Por exemplo, durante audiências oficiais, os samurais entravam na sala de seu líder de joelhos, fazendo uma profunda reverência até que a testa tocasse o tatame, e somente falavam quando eram convocados. Cada correspondência destinada ao senhor era elaborada com palavras delicadas e títulos respeitosos, refletindo sua devoção. Se o daimyo organizasse uma cerimônia do chá ou uma celebração, seus vassalos compareciam com suas melhores roupas e se comportavam com a devida cortesia, pois eram representantes de seu clã. Entre os samurais existia uma clara hierarquia, onde os mais jovens ou de menor patente deviam respeitar os guerreiros mais experientes. No acampamento militar, por exemplo, os líderes tinham o privilégio de dormir mais perto do fogo ou da tenda, enquanto os novatos ficavam nas extremidades do acampamento. Todos sabiam seu lugar. E infringir essa hierarquia, como tratar um superior com desdém ou ocupar um lugar que não lhe pertencia, era considerado uma grave ofensa. Por outro lado, um bom senhor cuidava de seus samurais como se fossem parte da família. Quando um vassalo adoecia ou se feria em combate, o daimyo providenciava tratamento e, se necessário, assistia sua família. Assim, a lealdade era uma via de mão dupla. O vassalo arriscava sua vida, enquanto o senhor se esforçava para garantir seu sustento e honra. Por vezes, disputas ou rivalidades surgiam entre os vassalos em busca do favor do senhor, especialmente quando se tratava de ascender nas patentes. Um daimyo sábio mantinha o equilíbrio e recompensava os méritos de maneira justa, prevenindo a inveja. Para os samurais, havia uma regra não escrita de solidariedade. Eles se apresentavam publicamente de maneira unificada, como irmãos de um mesmo clã.
mesmo que tivessem desavenças pessoais entre si. Na batalha, contavam plenamente uns com os outros. Assim, os laços de vassalagem estabeleciam um vínculo forte que mantinha a sociedade feudal japonesa coesa. O samurai não apenas conhecia o nome de seu senhor, mas também compreendia sua exata cadeia de deveres e proteção, tanto em relação ao seu superior quanto aos seus subordinados. Essa lealdade mútua era a base sólida do Japão medieval. Sem ela, todo o complexo sistema de conexões entre a nobreza e os guerreiros desmoronaria. As armas e armaduras dos samurais passaram por uma notável evolução ao longo dos séculos, refletindo a mudança nas táticas de combate. Nos tempos antigos, durante os períodos Heian e Kamakura, que vão do século X ao XII, o samurai era primordialmente um arqueiro montado. Sua principal arma era o longo arco reflexivo, conhecido como yumi, feito de madeira laminada, que lhe permitia disparar flechas com precisão, mesmo em alta velocidade. Para o combate corpo a corpo, portava uma espada curva chamada tachi, que utilizava com a lâmina voltada para baixo, desembainhando-a apenas em duelos. Parte de seu equipamento também incluía uma espada curta ou adaga para situações de emergência. Um armamento típico dos primeiros samurais era a naginata, uma lâmina longa e curva fixada em um cabo, que se situava entre uma espada e uma alabarda. Essa arma era empregada tanto por samurais a pé quanto montados, sendo eficaz para derrubar inimigos a cavalo ou manter distância do oponente. A armadura dos samurais, conhecida como ojoroi, era uma impressionante peça de proteção composta por pequenas placas de couro cru ou ferro envernizadas, unidas por cordões de seda. Projetada especialmente para resistir a flechas, essa armadura contava com ombreiras largas, uma cintura bem estruturada e placas que criavam uma espécie de saia reforçada. O capacete kabuto, frequentemente adornado com chifres ou emblemas, protegia a cabeça e muitas vezes era equipado com uma máscara facial mempo, que exibia uma expressão assustadora para amedrontar os inimigos. Durante as batalhas, os samurais costumavam se envolver em duelos individuais, começando a luta à distância com arcos e, em seguida, partindo para o combate corpo a corpo com espadas ou naginatas. Embora sua armadura pesada oferecesse uma proteção considerável enquanto estavam montados, ela se tornava menos confortável para os movimentos a pé. Com as novas táticas militares dos séculos XIV e XV, a armadura dos samurais foi se tornando mais leve, adaptando-se aos combates em massa. O período Muromachi, especialmente o turbulento século Sengoku, entre 1467 e 1600, trouxe batalhas com grandes exércitos, onde os samurais lutavam ao lado dos ashigaru, soldados de infantaria. A lança longa yari, que podia ter de 4 a 5 metros, tornou-se a principal arma, capaz de deter a cavalaria e romper formações inimigas. Assim, os samurais integraram a lança ao seu arsenal, permitindo que, com um golpe certeiro, atravessassem os adversários durante a carga. Os capitães de infantaria, armados com lanças, dirigiam as formações em combate. As espadas também estavam em transformação. O tradicional tachi começou a ser substituído pela katana, uma espada mais curta e projetada para um desembainhar rápido, tornando-se a arma emblemática dos samurais. Na batalha, a espada funcionava como um recurso de reserva, utilizada em combates próximos, quando as lanças eram deixadas de lado ou as lutas se fragmentavam em confrontos menores. As armas de fogo tradicionais se tornaram comuns, e arcos e flechas continuaram a ser essenciais. Os arqueiros disparavam salvas antes do combate direto, e muitos samurais se destacavam como mestres dessa arte. Para acompanhar o novo estilo de luta,
A armadura evoluiu. As pesadas armaduras Ojoroi foram substituídas por modelos mais leves, como o Domaru e o Haramaki, que se ajustavam melhor ao corpo e permitiam maior agilidade. Essas armaduras, ainda feitas de lâminas, agora usavam placas de ferro maiores, ligadas por cintos de couro. Os capacetes ganharam formas e decorações diversificadas, alguns com emblemas de clãs e chifres fantásticos, enquanto outros incorporavam influências europeias, conhecidos como Namban Kabuto. Os samurais também passaram a usar pequenas bandeirinhas sashimono nas costas, exibindo os emblemas de seus clãs para serem facilmente identificáveis nas batalhas. Uma mudança crucial no armamento aconteceu com a introdução das armas de fogo no Japão, em meados do século XV. Os portugueses trouxeram os primeiros mosquetes em 1543, e os armeiros japoneses rapidamente começaram a produzir suas próprias Tanegashima. Essa espingarda de pedra-pomes tinha a capacidade de atravessar armaduras a longas distâncias, e seu uso se espalhou rapidamente. Assim, formaram unidades de atiradores entre os Ashigaru, que, sob comando, disparavam salvas contra os inimigos em avanço. Os samurais, que inicialmente desprezavam as armas de fogo como a pólvora e o chumbo, logo perceberam que não era possível vencer sem elas. A célebre Batalha de Nagashino, em 1575, evidenciou a eficácia dos mosquetes. O exército de Oda Nobunaga, com um ataque certeiro em 3 filas, dizimou a elite da cavalaria inimiga. Essa mudança de cenário levou os armeiros a inovar, criando armaduras com placas mais robustas que ofereciam proteção superior contra os projéteis. Assim, surgiram as Okegawado, peitorais feitos de tiras de ferro, e algumas armaduras foram testadas contra disparos, recebendo um selo que atestava sua resistência. Contudo, a introdução das armas de fogo transformou a dinâmica das batalhas. Um cavaleiro precisava considerar a ameaça dos mosquetes, o que levou a formações mais abertas e a valorização de ataques noturnos, já que os mosquetes eram lentos para recarregar e menos eficazes na escuridão. Mesmo com a ascensão da pólvora, as armas tradicionais não foram extintas. A katana, embora menos predominante nas batalhas, continuou a ser a essência do samurai e um símbolo de sua posição social. Durante a paz, os samurais portavam 2 espadas, a longa katana e a curta wakizashi, juntas conhecidas como dazo, representando grande e pequena. Esse privilégio era exclusivo dos samurais, que assim se diferenciavam das demais pessoas. As espadas eram forjadas com maestria em aço, apresentando um delicado desenho em suas lâminas. A crença popular afirmava que a espada era uma extensão da alma do samurai. Além das espadas e das armas de fogo, diversos equipamentos foram utilizados em combate. Estratagemas de cerco, como escadas e arietes, eram comuns na conquista de castelos, enquanto fogueiras sinalizadoras e tambores facilitavam a comunicação. Táticas psicológicas também eram empregadas, como máscaras aterrorizantes e gritos ensurdecedores, para desmoralizar o inimigo. Durante o pacífico período Edo, armaduras e armas passaram a ter um caráter mais cerimonial. Embora os samurais ainda dominassem a arte da luta com espada e arco, muitos não enfrentavam mais batalhas reais. As armaduras eram usadas em festividades e desfiles, mas as espadas continuavam a ser parte do vestuário diário do samurai, que as utilizava até mesmo na cidade. Nesta época, as armas e o equipamento tornaram-se símbolos da honra familiar. As espadas de família eram passadas como tesouros, enquanto a armadura, exposta no templo da casa, lembrava o glorioso legado do clã. No entanto, se a luta se tornasse inevitável, o samurai do século X não trairia seus ancestrais.
Ele poderia desembainhar sua espada com um corte veloz, disparar um mosquete ou acertar um alvo com uma flecha à distância. A tradição da arte guerreira era transmitida de geração em geração, mesmo que as oportunidades para sua prática fossem escassas. Planejar e liderar uma expedição militar era uma tarefa complexa para o comandante samurai, exigindo estratégia e habilidade organizacional. Todo o processo começava muito antes da partida da frota do castelo. O daimyo convocava um conselho de guerra com seus generais e conselheiros. Com mapas desdobrados, discutiam o terreno, a força do inimigo e as rotas possíveis. Debatiam se seria mais estratégico atrair o oponente para um combate aberto ou cercá-lo em seu castelo. Uma vez definido o plano, a mobilização tinha início. O senhor do castelo enviava mensageiros a todos os seus domínios, instruindo os vassalos. Cada samurai era responsável por levar um número específico de ashigaru, armados e suprimentos, para um tempo determinado de expedição. Era comum organizar expedições após as colheitas, assegurando que houvesse comida suficiente e que os camponeses pudessem se alistar sem temor de passar fome. Arroz armazenado em barris, peixes secos, água, flechas, pólvora e cordas de arco eram trazidos das aldeias vizinhas, destacando a importância da logística. As tropas eram acompanhadas por longas fileiras de bois com carroças e tragás, repletas de suprimentos essenciais. Cozinheiros, ferreiros e cirurgiões formavam a retaguarda, encarregados de preparar as refeições, reparar armas e prestar assistência aos feridos. Antes da partida do exército, o daimyo enviava batedores à frente. Samurais experientes, disfarçados de peregrinos, monges ou comerciantes, partiam em busca de informações, explorando o caminho e avaliando a situação do inimigo. Esses espiões reportavam sobre as condições dos castelos adversários, a força das guarnições, a quantidade de suprimentos disponíveis e rotas seguras para evitar perigos. Em algumas situações, destacamentos especializados, como os ninjas dos clãs Iga e Koga, eram utilizados para infiltrações atrás das linhas inimigas, obtendo informações secretas ou realizando sabotagens. Quando o exército começava sua marcha, avançava com cautela. A vanguarda, composta por cavaleiros ligeiramente armados, verificava a existência de armadilhas. Patrulhas percorriam caminhos laterais, protegendo os flancos contra emboscadas, enquanto o grosso do exército marchava ao centro, carregando um estandarte do comandante à frente. Cada unidade de estandarte exibia seu símbolo e cores, evitando confusões no campo de batalha. A tática dos samurais combinava tradição e criatividade. Antes do confronto, batedores exploravam o terreno e os comandantes lutavam para conseguir uma posição vantajosa, como ter um rio ou uma montanha às costas, prevenindo flanqueios inimigos. Fortificações de campanha, trincheiras e barreiras de madeira eram erguidas, principalmente contra cavalarias ou armas de fogo. Na famosa Batalha de Sekigahara, em 1600, ambos os exércitos ocuparam colinas e passagens estratégicas, já que quem detinha essas posições tinha a vantagem da visão. Os líderes samurais não hesitavam em utilizar artifícios para alcançar a vitória. Uma manobra clássica consistia na simulação de retirada. Parte das unidades fingia pânico e fugia, atraindo o inimigo em perseguição, para então atacar de surpresa, junto com a reserva escondida na floresta, um truque popularizado por Takedingen. Outra tática comum era o ataque noturno ao acampamento adversário. Enquanto a maior parte do exército descansava, samurais escolhidos se infiltravam silenciosamente no acampamento inimigo, causando caos, incendiando armazéns e destruindo suprimentos, o que poderia abalar seriamente a moral do oponente. Durante a batalha,
O comandante coordenava as diferentes partes do exército, que era geralmente dividido em centro, ala direita e ala esquerda, além de reservas. Cada grupo era liderado por um general samurai e tinha uma função específica em combate. Por exemplo, uma ala poderia flanquear o inimigo enquanto o centro o distraía com um ataque frontal. A comunicação no campo de batalha era feita por sinais e mensageiros, e os estandartes levantados indicavam a posição dos comandantes. Os soldados se orientavam pelos movimentos dos estandartes de diferentes cores, que podiam sinalizar ataque, retirada ou mudança de formação. As trombetas soavam com sinais distintos, enquanto os tamborileiros marcavam ritmos que os samurais interpretavam como ordens. Por exemplo, podiam ser instruídos a avançar ou a recuar em direção ao castelo. Quando era preciso passar uma ordem específica, o comandante enviava um mensageiro a cavalo, que percorria rapidamente o campo de batalha para entregar a mensagem ao oficial designado. O suporte na retaguarda era igualmente fundamental para o êxito da missão. Enquanto os guerreiros lutavam na linha de frente, os supridores garantiam o alimento e a água necessários para os combatentes. Os cirurgiões trabalhavam atrás das linhas, prestando primeiros socorros aos feridos. Reservas de armas, cestos de flechas, arcos de reserva, barris de pólvora e balas para mosquetes estavam sempre prontas. O comandante também precisava planejar as rotas de retirada em caso de derrota e estabelecer comunicação com o castelo-mãe, de onde poderiam chegar reforços ou de onde pedidos de suprimentos adicionais poderiam ser enviados. Todas essas medidas visavam um único objetivo: assegurar que o exército operasse como uma equipe unida, permitindo que os samurais mostrassem seu heroísmo individual dentro de uma estratégia bem elaborada. Portanto, um líder samurai que se destacava não era apenas um valente guerreiro, mas também um mestre em logística e estratégia. O resultado eram campanhas que podiam se estender por meses ou até anos. Um exemplo disso é o cerco ao castelo de Osaka no início do século X, um verdadeiro feito logístico, quando o exército Tokugawa teve que sustentar dezenas de milhares de pessoas durante todo o inverno até a rendição do castelo. A habilidade de manter as tropas alimentadas, motivadas e coordenadas era vital, e foi isso que fez com que os maiores líderes samurais se tornassem lendários. Séculos de história japonesa moldaram de forma impressionante o papel dos samurais. No período Heian, de 794 a 1185, os samurais começaram a surgir como os defensores armados da aristocracia. Os guerreiros daquela época, frequentemente recrutados de clãs regionais, não tinham uma posição social definida. Eles serviam à corte imperial ou nobres abastados, protegendo propriedades contra bandidos e clãs rivais. Contudo, com o tempo, ganharam força e formaram seus próprios clãs. Quando no final do século X estouraram as guerras entre os clãs Taira e Minamoto, foram os líderes samurais que assumiram o controle do poder. Com a vitória na guerra Genpei em 1180, Minamoto no Yoritomo se destacou como o primeiro shogun, dando início ao período Kamakura, de 1185 a 1333, quando pela primeira vez na história, a nobreza militar samurai tomou as rédeas do poder. Para os samurais daquela época, isso representou um aumento significativo de prestígio. De combatentes provinciais, passaram a ser a elite governante, com suas próprias leis e costumes. O shogunato Kamakura estabeleceu regras de serviço vassálico, tribunais para samurais e um sistema de recompensas na forma de feudos. Ser samurai durante a Kamakura significava não apenas ter a obrigação de lutar, mas também o direito de administrar terras e aplicar a lei samurai.
A severa prova de sua determinação aconteceu com as invasões mongóis em 1274 e 1281, quando os samurais defenderam heroicamente as ilhas contra invasores estrangeiros e se depararam com táticas de combate diferentes, como o uso de canhões em formações diagonais. Isso também contribuiu para a evolução das táticas de guerra. Após a queda de Kamakura, iniciou-se o período Muromachi, de 1336 a 1573, sob o domínio da família Ashikaga. Nesse período, os samurais vivenciaram tanto o poder quanto a divisão. O shogunato Ashikaga governava a partir de Kyoto, e muitos samurais se aproximaram da cultura da corte. O shogun Ashikaga, Yoshimitsu, se destacou como um grande patrocinador da cerimônia do chá e do teatro, passatempos que também eram apreciados por seus vassalos. Um samurai do século X ou XI poderia, além de sua espada, empunhar um leque e um pincel de caligrafia. Contudo, a autoridade do shogun não era tão firme quanto se imaginava. Muitos líderes regionais, conhecidos como shugo, começaram a agir de forma autônoma e a se envolver em conflitos entre si. Para os samurais da época, isso significava que a lealdade começou a se fragilizar. Eles mudavam de senhores com frequência, à medida que as alianças de poder se transformavam. A Guerra Onin, que ocorreu entre 1467 e 1477, resultou na fragmentação do poder central e lançou o país em um período Sengoku repleto de caos. Nesse século de guerras incessantes, a vida dos samurais se tornava uma luta constante pela sobrevivência e por ganhos. Sobrenomes tradicionais perderam relevância diante de líderes carismáticos que emergiam como os novos poderosos. Agora, os samurais podiam vir de classes mais humildes, desde que demonstrassem habilidades excepcionais. A lealdade era recompensada, mas a traição também se tornava comum quando a sobrevivência do clã estava em jogo. O período Sengoku, aproximadamente entre 1467 e 1600, marcou o apogeu do clássico guerreiro samurai, ao mesmo tempo em que propiciou sua transformação. Exércitos cresceram para dezenas de milhares, as armas foram modernizadas, incluindo as de fogo, e os samurais precisavam ser não apenas corajosos, mas também diplomatas astutos. Um samurai comum dessa era podia experimentar uma ascensão e queda rápidas. Se destacasse em combate, seu senhor o recompensava com um castelo e um título. Porém, se falhasse ou lutasse ao lado perdedor, enfrentava o desonroso seppuku ou uma vida como ronin. Um exemplo notável de ascensão e queda é o próprio shogun Ashikaga Yoshijaki, que passou de um governante fantoche a um exilado fugitivo. Em contraste, Oda Nobunaga, filho de um senhor feudal sem grande importância, se tornou governante de metade do Japão por meio de coragem implacável e táticas inovadoras. Na era Sengoku, o ideal do Bushido frequentemente se chocava com a dura realidade da política pragmática. O samurai muitas vezes se via diante da escolha entre lealdade absoluta e sobrevivência. Nem todos conseguiram resistir a essa pressão. Contudo, muitas histórias célebres de devoção inabalável surgiram precisamente desse período, quando um vassalo fiel preferia a morte ao invés de se render. Após 1600, a situação mudou radicalmente. O vencedor da Batalha de Sekigahara, Tokugawa Ieyasu, estabeleceu um novo shogunato e deu início ao período Edo, que durou de 1603 a 1868, trazendo mais de 250 anos de paz quase ininterrupta. Para os samurais, essa foi uma mudança fundamental. De guerreiros que lutaram a vida toda, eles gradualmente se transformaram na elite burocrático-militar responsável pela administração do país. O regime Tokugawa
instituiu uma rígida hierarquia social, o Shinokosho, com samurais, camponeses, artesãos e comerciantes, sendo os samurais os mais altos na hierarquia. Entretanto, seu papel no cotidiano se alterou. Embora continuassem a portar espadas, estas se tornaram mais um símbolo de status. O shogunato, por sua vez, proibiu duelos e assassinatos arbitrários, restringindo assim o tradicional direito ao uso da espada. Em vez de se envolver em guerras, os samurais passaram a atuar como funcionários, educadores e administradores. Os daimyos eram obrigados a alternar sua residência em Edo, hoje Tóquio, sob a vigilância do shogun, e dedicavam enormes somas a grandiosas procissões e residências representativas, ao invés de manter exércitos. Os samurais dos castelos se concentravam em contabilidade, no estudo dos escritos confucionistas e na poesia, em vez de participar de expedições militares. Durante esse período, o Código Bushido estava sendo elaborado, influenciado por reflexões filosóficas, como as contidas em Hagakure, de Yamamoto Tsunetomo. Curiosamente, esse ideal surgia em um momento em que os guerreiros não tinham a chance de aplicá-lo plenamente nas batalhas. A transformação social tinha suas raízes. Após o fim da era Sengoku, o Japão ficou repleto de homens armados, habituados à luta. Assim, o shogunato decidiu implementar uma política de paz e contenção. Os samurais mantinham seus privilégios, como um salário fixo em forma de ração de arroz, o direito de portar espadas e o status de nobreza, mas suas obrigações mudaram. Entre 1588 e 1591, o regente Hideyoshi promulgou um decreto conhecido como a Caça às Espadas, que restringia o porte de armas apenas aos samurais, separando-os dos camponeses. Essa divisão foi reforçada pelos Kugaus, que estabeleceram uma casta de servos hereditários do Estado. Em troca de bolsas de estudo provenientes das propriedades, os samurais passaram a gerenciar a administração, atuar na polícia e manter a ordem. Eles se tornaram, na prática, burocratas empunhando um bokken. Para um veterano da era Sengoku, a vida de seu neto Vedo seria incompreensível. Em vez de lutar, ele lidava com registros de colheitas e, ao invés de armaduras, vestia um kimono em cerimônias oficiais. Contudo, esses samurais mantinham a dignidade e honravam o legado de sua linhagem. Quando a paz foi ameaçada, como com a chegada de estrangeiros no século XIX, muitos voltaram a brandir espadas, almejando restaurar a glória de seus ancestrais, resultando na queda do shogunato em 1868. Ao longo das eras Heian, Kamakura, Muromachi, Sengoku e Edo, a vida do samurai passou por profundas transformações. De um cavaleiro provinciano armado com arco, ele se tornou um cortesão com um pincel na mão. De um guerreiro a serviço de um nobre local, ele se transformou em um aristocrata orgulhoso a serviço de um Estado centralizado. Porém, o espírito do Bushido permaneceu, mesmo que sua interpretação variava. Os conceitos de honra, coragem e lealdade atravessaram esses períodos como um fio condutor da identidade samurai. A compreensão da honra pelos samurais se intensificava em momentos de crise, diante de derrotas, captura ou morte de seus senhores. Nesses instantes, o guerreiro se via frente a dilemas difíceis entre lealdade, bravura e instinto de sobrevivência. Imagine um castelo em ruínas, com inimigos arrombando os portões. Tudo parece perdido. O que faz um samurai nessa situação? Segundo o ideal do Bushido, a resposta era inequívoca: lutar até o último suspiro e, se não houver outro caminho, escolher a morte com honra. Muitos samurais derrotados optavam pelo seppuku, para evitar a humilhação de caírem vivos nas mãos do inimigo.
A escravidão era vista como uma desonra. Um samurai capturado e sobrevivente carregava a marca da vergonha. Alguns prisioneiros optavam pelo jejum ou outra forma de dar fim à vida em cativeiro. Aqueles que eram poupados e libertados frequentemente preferiam se isolar, talvez se tornando monges para fugir da humilhação. Encontrar coragem para enfrentar a própria morte era considerado o auge da bravura. Casos de seppuku em massa são lendários, quando os últimos defensores, após uma batalha perdida, se sentavam em círculo e, um a um, realizavam essa cerimônia fatal, tudo para evitar a desonra da prisão. No entanto, nem sempre o ideal era seguido de forma tão clara. Na realidade, muitos samurais optavam por um caminho mais prático, especialmente no tumultuado período Sengoku. Era comum que um comandante derrotado se rendesse e se colocasse à disposição do vencedor, se isso significasse a sobrevivência dele e de seus homens. Embora o Bushido desaprovasse tal conduta, a instabilidade da época frequentemente levava à violação desses princípios. Para muitos samurais, essa escolha gerava um intenso conflito interno. Eles conseguiam sobreviver, mas conviviam com dúvidas sobre sua própria honra. As narrativas da literatura que surgiram no final da era samurai costumavam explorar esse conflito entre jiri, o dever, e nindo, os sentimentos humanos. O herói se via diante de um dilema: seguir a ordem do Senhor, mesmo sabendo que era injusta, ou ouvir a voz da consciência. Uma solução trágica recorrente era optar pelo dever, sacrificando a própria felicidade ou até a vida, pois era isso que o código demandava. Um momento particularmente significativo era a morte do Senhor. Quando o daimyo perecia em batalha ou falecia, seus vassalos enfrentavam uma decisão fatal. Deveriam continuar vivos sem seu senhor ou segui-lo na morte? Nos primórdios da era samurai, havia uma prática reverenciada chamada oibara ou junshi, que consistia na morte voluntária do vassalo após a morte do senhor. Esse ato era uma demonstração de lealdade absoluta, afirmando que não havia mais razão para viver. Um exemplo notável ocorreu em 1336, quando o leal general Kusunoki Masashige caiu. Antes de sua morte, ele enviou seu filho para vingar a derrota do imperador, enquanto ele e seus homens lutavam bravamente até o fim. Contudo, naquela época, tais atos eram considerados ilegais. O shogunato até impôs proibições, pois estava perdendo valiosos combatentes sem necessidade. Assim, esperava-se que o vassalo fiel continuasse a servir a família do senhor falecido, especialmente se houvesse herdeiros. Se o sucessor fosse menor de idade, os samurais mais leais assumiam a responsabilidade de proteger a linhagem até que ele alcançasse a maioridade. A situação se tornava ainda mais complicada quando o senhor morria de forma desonrosa, talvez derrotado ou forçado a cometer seppuku, sob ordens do shogun. A família, então, perdia seus títulos. Para os vassalos leais, o único caminho que restava era transformar-se em ronin, um samurai sem senhor, uma condição vulnerável no Japão feudal. O ronin vivia sem renda ou prestígio, muitas vezes se sustentando como segurança ou mercenário, e frequentemente caía na pobreza ou na criminalidade. Muitos desses samurais sem mestre se esforçavam para se alistar no serviço de outro senhor, mas oportunidades nem sempre estavam disponíveis. Um caso célebre é o dos ronins de Ako, 47 ex-samurais cujo senhor, o daimyo Asano, foi forçado a cometer seppuku em 1701 após uma disputa na corte. Esses vassalos se viram em um dilema. A lei do shogunato proibia a vingança, mas sua honra clamava por justiça. Após um ano de preparativos secretos, os 47 conspiradores invadiram a residência do alto funcionário responsável pela desgraça e o mataram.
Cientes do que haviam feito, imediatamente se entregaram, e o shogun ordenou que cometessem suicídio ritual. Assim, partiram deste mundo como seu senhor, de forma voluntária e honrosa. Sua história se transformou em uma lenda, um exemplo de lealdade inabalável, embora, sob a ótica da lei, fosse um ato de rebeldia. Contudo, essa narrativa deixou claro que, para um samurai digno de respeito, o dever para com o senhor sempre se sobrepunha a qualquer outra norma. Esses exemplos extremos também impactaram as famílias dos samurais de maneira profunda. Se um guerreiro optasse por uma morte digna, isso, curiosamente, muitas vezes preservava a honra e a posição de sua família. Embora sua esposa e filhos perdessem o provedor, seu bom nome permanecia intacto. Em algumas situações, até mesmo o senhor feudal ou o Estado poderia conceder uma pensão em reconhecimento à bravura do pai. Em contrapartida, um samurai que desertasse ou se rendesse covardemente manchava a reputação de toda a sua linhagem. Sua família poderia perder privilégios e, em casos extremos, até mesmo suas vidas. Era sabido que a punição por traição ou rebelião não atingia apenas o transgressor, mas também seus parentes por gerações. O shogunato utilizava esse medo como um método de controle. Por exemplo, quando um conspirador contra o shogun era descoberto, ele não apenas enfrentava a execução ou era forçado ao seppuku, mas seus filhos, irmãos e até mesmo seus servos podiam sofrer as consequências ou ser exilados. Em contraste, a família cujo marido falecia fiel ao seu senhor era alvo de respeito, e os camponeses comuns reverenciavam a viúva de tal herói. As crianças poderiam encontrar serviço com outro senhor devido à reputação do pai. Portanto, o samurai não vivia e não morria apenas por si mesmo. Suas decisões sempre moldavam o destino de sua linhagem e a honra de seus antepassados e descendentes. Por isso, a lealdade ao Senhor e a escolha inabalável pela honra, mesmo diante da morte, eram os princípios centrais que guiavam as ações dos samurais. O preço de um erro poderia significar a perda de tudo, riqueza e status familiar, enquanto a fidelidade poderia trazer fama eterna e a preservação do bom nome para as gerações futuras. Na sociedade feudal japonesa do período Edo, os samurais ocupavam uma posição privilegiada em relação às demais classes. A estratificação social era hierarquicamente organizada em 4 estados. No topo estavam os guerreiros, os samurais. Logo abaixo, os camponeses. Em seguida, os artesãos. E, por último, os comerciantes. Essa estrutura refletia a ideologia confucionista de que aqueles que lutam e administram a terra estão no auge. Logo atrás deles estavam os que cultivavam a terra e forneciam alimentos, os camponeses. Depois vinham os que criavam algo com as mãos, os artesãos. E, por último, aqueles que apenas comercializavam o trabalho alheio, os comerciantes. No entanto, na prática, a riqueza e a influência nem sempre seguiam essa hierarquia declarada. Muitos comerciantes enriqueceram substancialmente, enquanto muitos samurais levavam uma vida bastante simples. Apesar disso, a lei e os costumes protegiam rigidamente essa hierarquia. Os samurais gozavam de uma série de privilégios que os distinguiam dos não nobres. Podiam ostentar 2 espadas em público, um sinal visível de seu status. Também tinham direito a um nome de clã e ao brasão Mon, enquanto os camponeses comuns não possuíam sobrenome oficialmente. Se um samurai se sentisse ofendido por alguém de classe inferior, a lei teórica lhe permitia matar o culpado no ato, conhecido como Kirizu Tegomen, o direito de decapitar e ir embora. Embora isso não fosse exercido de maneira arbitrária, o guerreiro deveria depois comprovar que se tratava de uma ofensa grave.
A própria existência de tal direito evidenciava a disparidade de poder sobre a vida e a morte. Os samurais também não estavam sujeitos a punições corporais. Por um crime, enfrentavam uma punição honrosa, como o seppuku forçado ou exílio, enquanto um homem comum, pela mesma infração, poderia ser espancado ou executado de forma mais vergonhosa. Contudo, os samurais também carregavam suas responsabilidades e limitações. Eram proibidos de se envolver em comércio ou artesanato, considerados indignos e parasitas das classes inferiores. A função deles era atuar na administração e na defesa, e por isso recebiam de seus senhores um pagamento, que geralmente se manifestava em forma de ração de arroz. Com essa quantia, deveriam se sustentar e não buscar riquezas através do comércio. Contudo, muitos samurais de classes inferiores recebiam salários tão baixos que, em segredo, procuravam maneiras de aumentar sua renda. Alguns se tornavam instrutores em artes marciais ou se dedicavam à escrita. Outros fabricavam itens pequenos, como lanternas de papel e guarda-chuvas, ou suas esposas gerenciavam pequenas lojas. Essa atividade paralela era tolerada de forma discreta. No entanto, oficialmente, o samurai era primariamente um servidor do Estado e deveria viver com simplicidade do que recebia. Os camponeses, que formavam a maior parte da população, eram considerados pelo governo como a base da economia. Sua função era cultivar arroz e pagar impostos. O peso tributário sobre eles podia ser bastante alto, frequentemente chegando a 40% ou 50% da colheita destinada ao senhor como imposto sobre a terra. Com isso, sustentava-se a classe samurai. Assim, as aldeias camponesas eram, na prática, o suporte de toda a classe guerreira, o que gerava tensões. Em anos de colheitas ruins, ou quando os senhores impunham tributos adicionais, talvez para a construção de castelos ou estradas, os camponeses frequentemente enfrentavam a fome, enquanto os samurais continuavam a receber suas rações. Isso poderia levar a rebeliões, onde os camponeses desesperados invadiam os celeiros dos senhores em busca de redução nos impostos. Os samurais, na função de administradores, costumavam reprimir essas revoltas com rigor, mas às vezes um daimyo mais sensato percebia que exagerara na carga e aliviava temporariamente os tributos, não por bondade pura, mas para evitar que as aldeias desaparecessem por completo. Os artesãos ocupavam o terceiro nível social e eram valorizados por suas habilidades. Os samurais precisavam de mestres, ferreiros, armeiros, carpinteiros para construir suas moradias, oleiros, luthiers, entre outros. Normalmente, esses profissionais viviam nas cidades ao redor dos castelos, conhecidas como podrade ou yokamaci. Seus produtos eram adquiridos pela corte e pelos samurais mais abastados, garantindo assim um mercado constante, embora eles precisassem permanecer dentro de sua casta e nunca pudessem aspirar ao título de samurai, mesmo se enriquecessem. Muitas vezes, trabalhavam sob encomenda para os senhores e eram obrigados a entregar parte de sua produção como imposto em espécie. Os comerciantes, por sua vez, eram considerados os mais baixos na hierarquia social. Diziam que não tinham utilidade real, apenas revendiam. No entanto, durante o período Edo, o comércio interno prosperou e muitos comerciantes enriqueceram ao emprestar dinheiro e distribuir arroz, saquê, têxteis e outros produtos por todo o país. Em muitas situações, os comerciantes urbanos possuíam mais capital do que os samurais empobrecidos, o que gerava situações paradoxais. Por exemplo, um samurai portando suas 2 espadas podia entrar na loja de um comerciante rico, que se curvava respeitosamente como se fosse seu senhor, embora soubesse que era ele quem emprestava dinheiro para saldar dívidas.
O endividamento da classe samurai em relação aos comerciantes ricos tornou-se um problema significativo no final do período Edo. Os salários fixos dos samurais, pagos em arroz, perdiam valor com o crescimento da economia e a inflação. Assim, os samurais eram forçados a contrair empréstimos para manter seu nível de vida, especialmente em festividades, para presentear aqueles em posições superiores e em outras despesas. As famílias de comerciantes ofereciam créditos tanto a indivíduos quanto a principados inteiros. Algumas províncias se endividaram a tal ponto que mal conseguiam honrar seus vassalos, levando o shogunato a, periodicamente, anunciar a graciosa anistia das dívidas Tokusei para evitar a desintegração da classe samurai. Essa medida, naturalmente, causava descontentamento entre os comerciantes, que não tinham poder político para se opor. Oficialmente, precisavam manter uma postura humilde. Contudo, os comerciantes encontravam alegria na vida cultural das cidades. O teatro kabuki e a literatura prosperavam, frequentemente retratando o contraste entre samurais e burgueses, por vezes com um toque de sátira. Embora os samurais mantivessem uma posição social elevada, eram economicamente dependentes do trabalho dos camponeses e da astúcia dos comerciantes. Os impostos pagos pelos camponeses sustentavam seus salários, enquanto as dívidas com os comerciantes formavam laços invisíveis entre eles. No cotidiano, membros dessas classes se cruzavam com frequência. O camponês se curvava respeitosamente a cada samurai armado que encontrava. O artesão entregava suas mercadorias ao castelo e recebia o pagamento diretamente dos armazéns do senhor. O comerciante falava em voz baixa e com deferência ao samurai, a quem prestava contas. Todos conheciam seu lugar na hierarquia. No entanto, essa estabilidade social começou a se abalar com o fim do período Edo. Os samurais, cada vez mais endividados e frustrados com suas limitações, viam a tensão entre as classes crescer, especialmente enquanto os comerciantes mais audaciosos buscavam riqueza e conhecimento, até mesmo no estudo das ciências ocidentais. Esse cenário foi um dos fatores que levaram à queda da antiga ordem. A lenda dos samurais, no entanto, não perdeu sua influência, como se demonstraria nos anos seguintes. Embora a era samurai tenha chegado ao fim formalmente no século XIX, seu legado perdura no Japão de diversas maneiras. Culturalmente, os samurais deixaram uma herança inestimável. A estética da cerimônia do chá, a poesia haiku e os teatros no e kabuki. Tudo isso foi cultivado e promovido por patronos e criadores dentro de suas fileiras. Muitas das tradições artísticas que hoje admiramos como ícones do Japão não teriam surgido sem a influência dos samurais. As artes marciais, como o kendo, a esgrima com espada de bambu, o judô e o aikido, derivam diretamente dos métodos de treinamento e da filosofia samurai. Quando alguém empunha uma katana em um dojo ou se curva respeitosamente diante de um oponente, está, de certa forma, se conectando a uma longa tradição de ensino que vem das antigas escolas de esgrima. O legado moral e social é ainda mais profundo. Os princípios do Bushido, honra, lealdade, autodisciplina e sacrifício, continuam a ser valorizados no Japão e são frequentemente citados como parte do ethos nacional. Seja no empenho dedicado de um funcionário que coloca o bem coletivo acima do seu, ou no atleta que aceita a derrota com dignidade e continua a se esforçar, muitos veem nesse comportamento a essência do espírito samurai. É claro que os tempos mudaram, e não se pode fazer uma comparação direta entre um gerente interno e um samurai em armadura. No entanto, conceitos como o Bushido nos negócios e comparações entre princípios corporativos e o código de honra dos guerreiros são frequentes no Japão. No século XX,
Os valores do Bushido foram, de fato, distorcidos pela propaganda militarista, ensinando os soldados a lutar e a morrer com honra, como samurais a serviço do imperador. Contudo, após a guerra, o Japão resgatou o uso pacífico desses ideais, que se manifestam mais na ética do trabalho e na determinação do que na guerra. Os japoneses atuais ainda olham para os samurais como um símbolo fundamental de sua rica história. Os castelos que abrigaram esses guerreiros são preservados como verdadeiros museus, onde turistas e locais se encantam com armaduras, espadas e representações de batalhas icônicas em exibição. Todo ano, festivais repletos de tradição trazem à tona os descendentes de antigos clãs, que, vestindo armaduras completas, demonstram suas habilidades em equitação e tiro com arco, revivendo momentos do passado. A cultura popular, incluindo filmes, séries, livros e jogos, está profundamente enraizada em temas samurais. A narrativa dos 47 Ronins, as biografias de espadachins lendários como Miyamoto Musashi e os romances do período dos estados combatentes continuam a fascinar novas gerações, perpetuando um ethos samurai que, embora idealizado, ainda ressoa na consciência nacional. Mas como era, de fato, ser um samurai no Japão medieval? Era uma vida marcada por deveres e sacrifícios, mas também repleta de privilégios e honra. Acordar ao amanhecer trazia a certeza de que cada dia poderia ser um teste de lealdade, seja em combate ou em dilemas morais. A busca incessante pelo aprimoramento pessoal, o aperfeiçoamento das técnicas de esgrima e a valorização da beleza do espírito por meio da caligrafia eram parte essencial dessa existência. Ser samurai significava assumir a responsabilidade em relação ao Senhor, à família e aos ancestrais, sem nunca esquecer que a honra é mais preciosa do que a própria vida. Para esses guerreiros, lealdade e honra não eram apenas palavras vazias. Embora sua era tenha se extinguido, os valores e as histórias que legaram continuam a inspirar e ensinar até os dias de hoje. Assim como suas armaduras descansam atrás de vitrines em museus, o espírito dos samurais permanece vivo no coração do Japão contemporâneo, lembrando a todos que uma vida verdadeiramente significativa é aquela vivida com honra, coragem e lealdade a ideais superiores.